Quero compartilhar, irmãos, com a igreja nessa manhã, Salmo 26, dos versículos de número 1 a 12. Uma breve reflexão antes de nós entrarmos na celebração da ceia do Senhor, que nós estamos realizando no dia de hoje. E assim no Salmo 26, dos versículos de número 1 a 12, mesmo assentado como os irmãos encontram, na mesma reverência que nós estamos diante do Senhor, nosso Deus, e assim está escrito na palavra de Deus: faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade, e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho-a perante os olhos, e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens falsos, e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores, e com os ímpios não me assentam. Lavo as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Não colhas a minha alma com os pecadores, com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano, nas congregações bendirei o Senhor. Que o Senhor aplique em nossos corações a sua palavra, e estejamos receptivos a ouvi-la e entendê-la, conforme a orientação do Santo Espírito do Senhor. Oremos. Pai, te oramos, Senhor, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado de estarmos na tua presença, de buscarmos a tua presença, de ouvirmos a tua voz e seguirmos os teus preceitos e mandamentos, Senhor. Te oramos, Pai, agradecidos por todo esse povo que nessa manhã se reúne aqui em teu nome para proclamar as tuas maravilhas, Senhor. E te agradecemos, Senhor Deus, pelos benefícios que o Senhor tem nos concedido. Cuida de nós, Senhor Deus. Essa é a oração que nós te fazemos, pedindo perdão pelas nossas faltas, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Amados, eu quero pensar com os irmãos nessa manhã em que Deus examina o coração e oferece tratamento. Deus examina o coração e oferece tratamento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 11, versículo 31, quando ali ele discorria sobre a celebração da ceia, ele orientava a igreja em relação à celebração da ceia, ele diz, no versículo 31, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Parece que a vida é feita de exames, não é? Muitos de nós têm passado por isso de uma forma muito constante nos dias atuais. São os exames médicos, exames de rotina, ou aqueles de emergência, como nós às vezes somos obrigados a fazer. Exames para atividades profissionais, para atividades escolares, exame de trânsito e outros exames que nós vamos fazendo durante a nossa trajetória, nessa caminhada que se chama história, nesse interregno, nesse intervalo de tempo, de entre nascer e viver do homem, que denominamos a história da pessoa, a história do homem. E o profeta Davi, ele passou por um exame e diz a palavra, mostra a palavra de Deus que esse exame foi terrível. Ele foi examinado por Deus, a pedido do próprio Davi. Eu fico imaginando a situação de Davi naquele momento, e a impressão que fica é que Davi ele tinha plena confiança de como ele andava, como era a sua vida espiritual,
como ele estava vivendo, procedendo diante do Senhor. Ou também nós podemos pensar que Davi tinha dúvidas a respeito da sua condição, da sua vida, e ele precisava fazer esse exame. Então ele se coloca, à disposição daquele que pode fazer um exame perfeito em cada um de nós. Até porque ele nos conhece por inteiro, ele sabe todas as coisas a nosso respeito, até porque foi ele que nos criou, é ele que nos conduz, é ele que nos orienta. Então, Davi, ele chega para Deus e diz: sonda-me, Senhor, prova-me, examina meu coração, examina minha mente. Isso Davi estava dizendo para Deus: Senhor, eu não quero que o Senhor faça um exame, como muitas das vezes nós chegamos lá no SUS, e o médico faz conosco, e nem olha para nós, de cabeça baixa ele está, e ali ele faz o receituário, ali ele emite o seu conceito, ou o seu comentário a respeito da nossa condição de saúde. Deus, ele olhou para Davi por inteiro, ele olhou para Davi de uma forma completa, e é assim que Deus faz conosco. E fica uma pergunta: quem de nós teria coragem de fazer o mesmo pedido que Davi fez? Se Deus nos examinasse nesse momento, e Ele está nos examinando, o que Ele veria em nós, o que Ele veria em cada um de nós, se nós tivéssemos feito esse pedido a Ele nesse momento? Davi, ele fala coisas interessantes nesse seu pedido a Deus, nesse seu apelo ao Senhor. Ele diz que continuamente ele seguia a verdade. E não existe, irmãos, nada melhor do que viver a verdade, dizer a verdade. Eu costumo dizer, e às vezes ocorreram situações na minha vida, em que você é questionado a respeito daquilo que você está falando, daquilo que você está vivendo. Eu costumo dizer na minha casa, inclusive para minha esposa que está aqui presente, e se eu estiver mentindo, ela tem toda a liberdade de levantar e dizer: você está mentindo. Eu digo para ela: quando eu falo que não fiz, eu não fiz. Agora, quando eu fiz e sou questionado sobre aquilo que fiz, eu digo que fiz, eu assumo aquilo que eu faço. Eu acho que isso tem que ser, seja ela uma coisa que vai me trazer um problema futuro, seja ela algo que vai me trazer aborrecimento, mas se é verdade, ela tem que ser dita. E talvez a maior dificuldade que nós estejamos vivendo nesses tempos, como pessoas, como sociedade, como país, como nação, seja a falta de compromisso com a verdade, a falta de compromisso com aquilo que precisamos ter, que é ser verdadeiros. E ser verdadeiro, eu lembro daquilo que me foi pedido quando aqui cheguei e os irmãos me convidaram a princípio para ser o pastor interino dessa igreja. A primeira coisa, e eu não esqueço disso, que o diácono irmão Maurício, que estava naquela época à frente do convite, ele disse: pastor, o que nós queremos é transparência. Irmãos, transparência significa ser verdadeiro. E assim Davi, ele se coloca diante de Deus e ele diz que ele queria, nele existia verdade, ele queria que essa verdade ela fosse demonstrada independente da situação que acontecesse, daquilo que Deus examinasse, o exame de Deus para ele iria revelar. Mas ele queria se colocar diante de Deus da forma como ele entendia que precisava. Quem vive uma vida falsa, irmãos, uma vida de mentira, é uma coisa complicada, né? Eu conheci uma pessoa que a vida dele era muito complicada, porque era uma vida de mentira. Então ele precisava ficar mentindo para um, mentindo para outro, inventando uma história para outro e fazendo com que aquele outro acreditasse naquilo que ele estava falando. Isso era muito complicado, porque quem vive uma vida assim, ele vive em constante temor.
Ele vive com medo de ser desmascarado a qualquer momento, porque ele conta uma história para um. Eu lembro de um colaborador que trabalhava comigo na minha época de vida secular, profissional, e ele um dia chegou e disse para mim que a família dele era do interior de Minas, bem sertão de Minas, e ele chegou e disse que precisava ir porque passar uns dias lá, resolver alguns problemas, porque sua mãe havia falecido. Prontamente nós atendemos o pedido, ele disse que tinha problema financeiro, consegui passagem, uma ajuda de custo, e lá foi ele enterrar a sua pobre mãezinha. E lá passou uns 6, 8 meses, um dia ele chega choroso e lastimando e triste, com semblante caído. Senhor Renê, eu preciso de uma licença. Eu falei, qual o problema? Minha mãe faleceu. Aí eu falei para ele, olha, eu já vi pessoas que têm muitos irmãos, né? Já vi pessoas que têm muito, até pais, né? Porque pai pode ser um padrasto, pode ser alguém que adote, mas mãe só tem uma, meu amigo. E a sua mãe, há 6 meses, 8 meses atrás, você sepultou ela. Não porque, aí começa aqueles porquês. Eu falei, olha, inventa outra história. E assim acontece com aquele que falta com a verdade. Ele é desmascarado na sua mentira. E Davi, ele disse que Deus podia examinar outra coisa que nós precisamos atentar. Deus podia examinar as suas amizades. E diz que constataria o quanto ele era seletivo e sábio em escolher as suas amizades. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que muitas pessoas estão se perdendo, pessoas boas estão tendo problemas, estão tendo prejuízo na sua vida por causa das suas amizades, por não serem seletivos com as suas amizades, por não escolherem com sabedoria as suas amizades, por não saber escolher com quem nós estamos andando. Quantas pessoas estão ou tiveram prejuízos muito grandes? Eu tinha um familiar e ele era uma pessoa que não escolhia suas amizades. E ele se juntou com uma turma e eles foram, nesse dia, essa turma ele não sabia, e eu creio que ele não sabia porque ele era extremamente inocente, pessoa que não tinha noção do que, de onde estava entrando, e ele estava perdidamente apaixonado por uma das meninas do grupo, e eles foram fazer um assalto numa empresa de ônibus, e disseram a ele, você fica aqui esperando que nós vamos lá, conversar lá com a pessoa lá dentro e depois a gente volta. E lá dentro aconteceu um problema, eles ligaram para a polícia, quando a polícia chegou ele estava na porta da empresa e ali ele foi executado. Uma pessoa boa, mas que não sabia, não foi seletivo com suas escolhas de amizade. Então, Davi, ele diz a Deus, olha, o Senhor pode examinar minhas amizades, e o Senhor vai constatar que todas elas são pessoas boas, são pessoas de caráter, são pessoas que eu, com sabedoria vinda do Senhor, escolhi para caminhar comigo. Isso é muito importante nos dias atuais, principalmente para os nossos adolescentes, para os nossos juniores, para os nossos jovens e para nós também adultos. Precisamos ser seletivos com aqueles que nós estamos escolhendo para caminhar conosco. E Davi, ele diz mais ainda que ele passaria pelo exame de consciência e na sinceridade do seu louvor a Deus. Deus, o Senhor pode me examinar que eu estou tranquilo em relação à minha vida com o Senhor. Mas o problema, irmãos, esse é o grande problema, é que Deus nos examina, quer que nós desejemos ou não. Ele faz o seu exame, Ele conhece o que é a nossa vida, mas o melhor
é que ao invés de Deus nos condenar, como muitas vezes nós, ao conhecermos alguém, fazemos, Deus, Ele quer nos ajudar. Deus, Ele quer te ajudar a viver uma vida sincera e limpa diante dEle e da sociedade. É isso que Deus quer. Mas para isso você tem que fazer algo que vai fazer com que você passe no exame que Deus vai fazer na sua vida. Confessar a Deus. Confesse a Deus a sua condição, os seus pecados, os seus erros. Confessemos a Deus os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, as nossas faltas. Porque todos nós, irmãos, temos falhas, temos faltas, temos pecados, somos passíveis de erro. Mas o que Deus requer de nós é que nós não coloquemos essas coisas debaixo do tapete. A nossa vida de erros e de defeitos, de falhas debaixo do tapete. E só mostremos para as pessoas aquilo que é bom na nossa vida. Tentemos mostrar para Deus, aquilo que é bom em nossa vida. Porque Deus sabe, Deus nos conhece, mas Ele quer que nós nos acheguemos a Ele e confessemos a Ele as nossas falhas, os nossos pecados. Porque Ele, ao nos examinar, Ele vai nos oferecer o que Ele tem de melhor, o tratamento. Que melhor tratamento nós podemos receber, se não sermos tratados pelo Senhor? E esse tratamento é gratuito. Deus não vai te cobrar nada para fazer esse tratamento. E o resultado desse tratamento, isso que é o mais importante. Deus vai oferecer o perdão, que também é gratuito. Porque esse perdão, ele foi pago já. Esse perdão já está pago. E ele foi pago por um preço que nenhum de nós teríamos condições de pagar. Se toda a humanidade se juntasse com todos os bens materiais que existem na face da terra, não existiria desses recursos oriundos dessa união, poderia fazer com que o preço do nosso perdão fosse pago. Porque o preço do nosso perdão foi pago com o precioso sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. E hoje, como igreja, nós estamos rememorando esse sacrifício. E eu convido os amados diáconos a assumirem a mesa da ceia, e nós estaremos assim então celebrando a ceia do Senhor, celebrando esse sacrifício, o sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por cada um de nós. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, no capítulo 11, na primeira carta, ele fala da instituição e celebração da ceia. A ceia do Senhor é para os crentes, a ceia do Senhor é para a igreja, é celebrada pela igreja de Jesus Cristo, e segundo a orientação do próprio Cristo, até a volta dele. Então, até a volta de Cristo, as igrejas de Cristo, elas estarão celebrando, rememorando o sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós. E o apóstolo Paulo, no versículo 28 do capítulo 11, ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, nesse momento, aqueles que irão participar da celebração da ceia, é momento de nós fazermos o nosso autoexame. Lembrando que Deus já fez esse exame. Deus já está nos examinando. Ele sempre nos examina. Mas é momento de nós nos colocarmos diante do Senhor e pedir ao Senhor: Senhor, examina-me. Senhor, faz um exame completo em mim nessa hora. Sonda o meu coração, sonda a minha mente e torna-me, Senhor, apto a participar desse momento de celebração. Então, nós vamos estar assim fazendo. Todos nós estaremos baixando nossas cabeças e estaremos pedindo ao Senhor para que o Senhor, aqueles que irão estar participando, e se você não for participar,
você também peça a Deus para fazer o autoexame em você nessa manhã. Oremos ao Senhor. Pai, nós somos gratos, Senhor Deus, pela sua bondade e pela sua misericórdia para conosco, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, por Jesus Cristo, seu Filho amado, a quem nós nessa manhã estamos nos colocando diante dele, diante do Senhor, aquele que o seu Filho amado, que nós estaremos aqui rememorando o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário por nós, na celebração da ceia do Senhor. Te pedimos, ó Deus, que tire de nós, Senhor, tudo aquilo que possa impedir a nossa comunhão com o Senhor, tudo aquilo que possa impedir para aqueles que irão participar da celebração a oportunidade de estarmos celebrando, de estarmos nos colocando diante do Senhor e dizendo: sonda-me, Senhor. Te oramos, ó Deus, agradecidos por tudo, em nome de Jesus, o seu Filho amado, nosso Mestre, Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, amém. Com os diáconos, então, nós estaremos... o apóstolo Paulo, nas suas instruções à igreja de Corinto, em relação à celebração da ceia, ele diz o seguinte, que eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Em memória de Cristo, irmãos, comamos. Os diáconos agora estarão distribuindo o segundo elemento, que são os cálices. Ainda nas orientações feitas pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 11 da sua primeira carta, ele continua dizendo no versículo 25, ele diz: semelhantemente, depois de haver ceado, tomou também Jesus o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, e fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Em memória de Cristo, irmãos, bebamos. O Evangelho de Mateus, ele cita que logo após a celebração da ceia, os discípulos saíram cantando para o Monte das Oliveiras. Os diáconos estarão retirando a mesa.